vamos à nossa visão de jogo, que vocês vão ver em duas versões, agora sem edição e depois com a versão com edição com a nossa querida Andressa. Então, por isso, vamos chamar a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Vamos acordar esse domingo todo feliz, como canta as meninas do Ana Vitória, sorrindo de orelha a orelha. O Vasco simplesmente esmagou o Fluminense, venceu por 2-0. Thiago, na estatística fria do jogo, o Fluminense teve mais posse de bola. Beleza. Só que, qual foi a defesa difícil que o Léo Jardim fez no jogo? Nenhuma. Os chutes do Fluminense foram em cima do Léo Jardim ou muito longe do gol. E o Vasco, no primeiro tempo, simplesmente não deixou o Fluminense pensar, raciocinar. Teve o controle do jogo o tempo inteiro. Nem sempre tinha a maior posse de bola em relação ao adversário. Mas aquilo que eu sempre falo, tem uma certa criança que sonha em ser jornalista, mas tem gente que dá muita bola para que a criatura diz, bota notícia que é uma verdadeira fake news muitas vezes, mas ele, quando ele estava sonhando com o Thiago Alcântara no Vasco, ele falava que a solução do futebol era só ter posse de bola. Na verdade, é uma coisa que, na verdade, um equívoco que aconteceu dentro do futebol moderno devido ao Barcelona, no Guardiola, né? Que ele tem essa filosofia de ter o controle da bola, que ele mesmo fala que você, com a bola, você está ao mesmo tempo atacando e se defendendo, o que não deixa de ser mentira, porém não é só essa maneira que você tem o controle do jogo, você administrar as ações do jogo. Quando eu sempre cito o time de 94 como um time que representa o futebol de hoje, porque o futebol hoje é muito mais tático do que técnico. Justamente nisso de você ser objetivo, você ser cirúrgico. Aquele time era poucas bolas, poucos passos até chegar ao gol do adversário. Mas sei que tem muito colega que diz que aquele time jogava feio, não sei o quê, principalmente aqueles antigas que assistiram de perto o futebol arte. Eu assisti uma geração já encerrando a carreira, né, que era aquela geração do Roberto Dinamite, do Zico e tudo mais. Mas hoje a gente tem que se adaptar. Hoje você tem algumas maneiras de você controlar o jogo, não é só você ter a maior posse de bola. Às vezes um time tem uma maior posse de bola, mas não chuta muito gol. Hoje o Fluminense mesmo, principalmente no segundo tempo, teve mais posse de bola, mas não ameaçou o gol do Vasco. O Vasco teve esse controle, podia, inclusive, ter feito 3-0 ou 4, teve contra-ataques. Teve um, por exemplo, que o senhor Paulo Henrique deve ainda viver aquele gol que ele fez contra o Botafogo no ano passado, que ele tinha 2 jogadores em condições de tocar, que era só bater, escolher o canto e fazer o gol. E ele quis se consagrar e chutou quase no escanteio. Mas o Vasco teve o controle do jogo o tempo todo, sobretudo na lateral esquerda. E o Vitor Luiz vem fazendo um papel legal, né? Vê um temor, o Lucas Pinto, caso ele jogue como não jogou. E o Vitor Luiz mostrou
que é um substituto à altura, não tem aquele fogo que o Lucas Piton tem, né? Não tem um cruzamento tão perfeito que o Lucas Piton tem, mas ele, defensivamente, hoje ele foi muito bem e soube sim dar velocidade na lateral esquerda e foi premiado em fazer o segundo gol do Vasco. Ah, Thiago, e a arbitragem? Você não vai falar da arbitragem? A arbitragem do Brasil, ela é péssima, horrível, ou qualquer outra palavra negativa que você for falar. Tanto que, se eu não me engano, na última ou na penúltima Copa, sequer teve árbitro brasileiro no nível muito ruim. Como eu digo com uma amiga minha que é advogada, né, a gente, jornalista, a gente tem que... Não pode falar palavrão, a gente tem até tem capacidade intelectual para falar sem xingar. Inclusive, teve quando na antiga, no grupo que a gente tem com a assessoria do Vasco, quando estava aberta, uma vez falaram, tem gente que fala palavrão, não acho que... Eu falava que isso não deveria acontecer, até pela nossa capacidade intelectual. Mas a arbitragem do Brasil é de mal a pior, e o Anderson Duronco está entre os piores. Já se falava, as duas torcidas, os colegas que cobrem tanto a gente, o Vasco quanto o Fluminense, reclamavam do Anderson Duronco. Porém, o lance do primeiro gol do Vasco, quando cheguei em casa aqui, foi conclusivo. Eu acabei de ver. Não deu para ver explicitamente se a bola bateu na mão do Léo e pior ainda quando supostamente ela tocou valor na mão do Vigete. Tem ângulos que dá para ver, que dá pelo menos a impressão que bateu na mão do Léo e tanto do Varete. Tá? E outro ângulo não. Ficou muito inconclusivo. Ah, Thiago, você fala isso porque o Vasco foi beneficiado. Não. Teve aquele jogo na estreia contra o Grêmio, quando teve pênalti a favor do Grêmio. Né? A bola tocou na mão do Piton, que o árbitro não deu. Ali o árbitro errou. A gente, eu não tenho pretensão de um dia virar professor de jornalismo, muito menos dando um curso de jornalismo esportivo, mas se eu fosse dar, eu pegaria os alunos e postaria um lance polêmico. Você reconhece aquela marcação beneficiou seu time? Qual é o seu time? Ah, Vasco. Pega um lance de um defensor do Vasco puxando a camisa de um adversário dentro da área. Ele vai reconhecer que foi pênalti? Porque a gente tem que separar a nossa paixão. A gente trabalha com paixão, mas tem que saber separar. E no caso aí, não digo que não estou passando a mão, né, passando pano na cabeça do Duronco, porque ele é horrível, e todos da arbitragem brasileira são, uma hora você é beneficiado, outra hora você é prejudicado. O Vasco cansou de ser prejudicado pela arbitragem brasileira, mas no caso do lance do primeiro gol do Vasco, realmente é inconclusivo. Tem ângulo que diz uma coisa, tem ângulo que diz outra. E nisso, valeu que ele marcou no campo, que foi o gol. Mas, independente disso, o Vasco controlou o jogo e no segundo tempo deu aquela
recuada, cheguei a ficar preocupado com essa recuada e saiu. Você pode ver a velocidade na construção do segundo gol do Vasco, que o João Vitor, que havia entrado, roubou a bola ainda no campo de ataque, arrancou e cruzou para o Vaé escorar, o Fábio defender e dá sobra o Vitor Luiz de peixinho escorar para dentro do gol. Então, foi um jogo que o Vasco competiu, foi um jogo que o Vasco mostrou aquele Vasco daquelas 4 vitórias seguidas. Vai oscilar ainda durante o Campeonato Brasileiro, vai, porque é um campeonato longo. Agora vai ter 8 dias, né, de descanso. O Vasco só volta ao campo dia 18 contra o Criciúma, lá em Humberto Rossi, né, de Santa Catarina. Mas tem que manter esse padrão de hoje. Mantendo esse padrão de hoje, o Vasco tem condições de chegar pelo menos a uma pré-Libertadores. Atuação honrosa, né? Atuação de destaque, como preferir, ou atuação nota 10 para Barrete, para Vitor Luiz, para os dois cabeças de área, tanto o Vitor Hugo, o Hugo Moura, Vitor Hugo, por que eu meti o Vitor Hugo no meio? O Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Paete jogou muito bem, foram atuações de destaque. O Paulo Vitor foi atuação negativa pelo lado do Vasco. Agora, eu sei que o Fluminense está reclamando da arbitragem. Eu acho que vai ser mais uma coisa, aquele, como que diz, uma cortina de fumaça para apagar a atuação ruim ofensivamente deles. Mas mérito do Vasco, que soube marcar bem o Fluminense. Então, é isso, galera. O que vocês acharam da atuação do Machão da Gama aqui? Olha, eu acho que a Vasco TT não foi uma boa noite para eles, porque eles sempre pensam no pior. Não deve estar legal para aqueles que estavam... Eu li durante a semana uns dizendo que só consegue pensar, jura ser um vascaíno, se o Vasco perdesse por 1-0, o Fluminense se aproximaria da zona de rebaixamento. Tadinho, né? Tadinho. Agora, tenho mais tabu bom a favor do Vasco, que o Vasco só vence o Fluminense e no Newton Santos. Ano que vem, São Januário estará em obra. Alô, Pedrinho, ou o próximo comprador, o próximo investidor do futebol, Vasco Fluminense. Tem várias opções. Não interessa. Se o Botafogo estiver jogando fora, coloca no G1. A gente tem muitas histórias lindas contra o Fluminense lá. Até mais.